Amém. Bom dia. Saúde a igreja dando a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, igreja? Que bom, glória a Deus. Que bom que vieram aí, não ficaram com medo da tempestade, do ciclone, do furacão, do vulcão, do terremoto, chuva de pedra, seja o que for. Que bom que estamos aqui hoje. Quero entrar na mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. É o nosso texto base de hoje. Encontrar, igreja? Nós vamos ficar nesse texto hoje. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Já ouviu essa história? Acho que a igreja já conhece, já leu. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui, nesse mesmo altar, dizendo que deveríamos esvaziar as nossas aljavas. Eu lembro dessa mensagem, ainda é viva no meu coração. Só que o que Deus traz aqui é um pouquinho diferente. Eu quero ir para o tema da mensagem de hoje. E o título da nossa mensagem é: não pare antes da vitória. Você pode repetir isso? Você está repetindo para você mesmo, tá? Você está falando para você mesmo: ei, eu não posso parar. Quando? Eu não posso parar antes da vitória ser completa. Amém? Uma coisa que nós já sabemos e é pregado nos altares: que Deus já tem a vitória para cada um de nós. Posso ouvir um amém, hein? Mas, irmão, a intensidade da nossa perseverança, vai determinar o quanto vamos experimentar dela. A mensagem de hoje, o foco central, vai ser sobre perseverança. Já ouviu falar sobre isso já? Já ou não? E você é perseverante? Essa história que a gente leu é uma das cenas mais emocionantes da Bíblia, das Escrituras, né? Existem tantas
E ela é uma delas. Porque Eliseu está morrendo. A narrativa aqui fala da morte de Eliseu. Que ele estava doente da doença que o matou. Não sei dizer para você que doença era. Mas aqui Eliseu está morrendo. E quando fala-se de profeta e fala de Eliseu, a gente lembra de Eliseu, o profeta que abriu os rios. O profeta que multiplicou azeite. Lembra disso? O profeta que ressuscitou mortos. O profeta que alimentou multidões. O profeta que ganhou e derrotou o exército sem precisar levantar uma espada. E agora, ele está deitado numa cama doente. Como é que estava Eliseu? Doente. E aí quando a gente lê, a gente fica pensando assim, na primeira vista, parece que Deus está perdendo o seu instrumento. Como eu citei para vocês, quantas coisas Deus fez através do ministério do profeta Eliseu? Abriu o rio, tudo que eu falei aqui, multiplicou azeite, ressuscitou mortos, alimentou multidões, tirou a morte da panela, lembra disso? Sarou as águas amargas, lembra? Tantas coisas. E agora ele está morrendo e parece que Deus vai estar perdendo o seu instrumento. Mas é justamente nesse momento que Deus entrega uma das maiores lições de fé da Bíblia. Amém? E aqui eu entendo. Pega isso. Que o poder nunca esteve com Eliseu. O poder nunca esteve com Eliseu. Porque se tivesse, eu não estaria doente agora. O poder sempre esteve e sempre estará com Deus. O poder nunca teve no pastor, no irmão, na irmã. O poder sempre estará no nosso Deus poderoso. É por isso que aqui a gente vê, eu estou lendo a Bíblia com os obreiros, a gente está lendo a Bíblia toda, inteiramente. E aí chega a parte onde os homens começam a morrer. E dá uma tristeza saber que, poxa, lutaram tanto, conquistaram tanto, fizeram, sabe? E depois morrem. Para mostrar que o poder não estava com eles. Que a glória não estava com eles. Sempre esteve com Deus. Agora Eliseu está morrendo e a gente começa a entender e perceber que o poder não estava sobre ele. Ou melhor, que o poder nunca esteve em Eliseu, mas esteve em Deus. E sabe o que eu aprendi aqui? Que os profetas de Deus podem enfraquecer. Mas a palavra de Deus nunca perde a força. Esses dias eu soube que um pastor muito querido morreu. Foi para a glória, foi recolhido. E um grande homem de Deus, velhinho, foram acordar ele pela manhã e não acordou mais. Foi recolhido. 82 anos. E a gente aprende que os profetas de Deus podem enfraquecer. Ficar velho, perder a sua força, o seu vigor. Mas a palavra de Deus nunca perde a força. Passarão os céus e a terra. Passarão gerações, profetas, líderes. Mas a palavra de Deus nunca passará. Amém. Eu quero que você tenha isso no coração. Eu lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha 18 anos. Hoje já estou com 40. Muitas coisas aconteceram. Já não sou mais o gurizão de 18 anos.
Já não consigo ler a Bíblia à noite, mesmo com a ajuda dos óculos. Já não sou mais, e não tenho mais o mesmo vigor, embora não sou tão velho, mas a gente vai sentindo o peso da idade. Chega no final do dia, eu já estou cansado. Eu lembro que antigamente eu não cansava, eu tocava, eu fazia mais propósitos, eu conseguia ficar mais. Agora, irmão, a luta é ficar acordado depois das 10. Mas isso também eu glorifico ao Senhor, porque o poder e a força não está em mim, não está nos homens, sempre esteve em Deus. Amém? Primeiro ponto da mensagem, vamos para o primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto é: o rei procurou o profeta quando não havia mais soluções. Curiosamente, Joás nunca foi um rei completamente fiel a Deus, e não foi o melhor de todos. Mas diante da crise nacional, ele procura. Amém? Diante daquela crise, ele procura o homem de Deus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Isso revela, irmãos, uma grande verdade. Quando tudo vai bem, muitos ignoram Deus. Quando tudo está muito bacana, deixa Deus de lado. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que procuram médicos antes de Deus, que procuram o dinheiro antes de Deus, que procuram influência antes de Deus, que procuram estratégias antes de Deus. E que hoje todos nós venhamos aprender que Deus não pode ser o último recurso da nossa vida. Amém? Deus deve ser a primeira direção dos nossos passos. Não podemos deixar Deus em segundo plano ou última opção. E eu sei que quase aqui, provavelmente quase 100% da galera que está aqui, só está aqui hoje porque a última porta que foi bater foi a de Cristo. Deu errado aqui, fechou lá, quebrou a cara aqui, foi abandonado lá, foi traído acolá, e aí foi a Cristo. E aí buscou a Deus. Mas agora que tem Deus, Ele tem que ser sempre a nossa primeira opção. Lá no passado, de repente, Ele foi a última. Mas agora, Ele tem que ser sempre a primeira. Amém, Jesus? Quem pegou essa parte? Segundo ponto, não vou me prolongar. A verdadeira força de Israel nunca foi o seu exército. Quando o rei Joás chora, ele diz assim: meu pai, carro de Israel. Essa frase havia sido usada quando Elias foi levado aos céus. Eliseu fala a mesma coisa. Eu quero te falar uma coisa. Esse rei, quando a coisa estava feia, ele procura o profeta. E quando ele chega lá, como é que o profeta estava? E quando ele viu o profeta assim, ele se desespera. Ele diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Joás ali, o rei, ele reconhece algo extraordinário, que Israel não era protegido pelos seus soldados, mas era protegido pela presença de Deus. E o profeta representava a presença de Deus na terra. O profeta representava e simbolizava a presença de Deus na terra, porque quando eles queriam consultar Deus, eles iam aonde? Tá faltando um café, um pão e uma chimia bem docinha. O bolinho do lado. Quando eles iam consultar a Deus, eles procuravam quem? Quando eles queriam uma direção de Deus, eles procuravam quem?
E agora o profeta está morrendo. Irmão, naquela época um profeta valia mais do que milhares de soldados. E quando ele vê o profeta naquele estado, ele clama: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele entende ali que a presença de Deus era muito maior e mais forte do que o seu exército, que seus cavaleiros, que os seus carros. E estava se perdendo um grande homem de Deus. Eu quero dizer que a nossa segurança, a sua segurança, não está na economia. A nossa segurança, a sua segurança não está na política. Não está no presidente A, presidente B, o líder da nação aqui e acolá. Não. A nossa segurança não está no dinheiro. Embora o dinheiro traga algumas facilidades. Concorda com o pastor aqui? Sim ou não? Sim. Com o dinheiro eu posso comprar uma casa, sim? Mas eu tenho um lar com isso? Com dinheiro eu posso pagar um bom plano de saúde? Pagar um hospital particular? Desde criança eu escuto falar que tem um hospital no estado em São Paulo chamado Albert Einstein, lá só. Mas com esse mesmo dinheiro eu compro a minha saúde? Consigo comprar, sei lá, a minha cura, a minha alta do hospital? Então a segurança não está no dinheiro. A minha segurança não está nos meus contatos. Porque é impressionante. Eu fiz um teste. Me afastei. Só para ver quem ia me procurar. Para ver quem de fato se preocupa comigo. Percebi que poucos. E aí tem gente que acha que os seus contatos, a segurança não está. E não estão nos seus contatos. A nossa segurança, a nossa força está na presença de Deus. E quando o rei viu o profeta no estado de morte, ele viu: estamos perdendo a presença de Deus. E quem perde a presença de Deus, perde a direção de Deus, perde a proteção de Deus, perde o livramento de Deus. A mensagem de hoje é esta: a presença de Deus é tudo que a gente precisa. Nunca perca ela. Satanás vai fazer de tudo para que você perca a presença de Deus na tua vida. Que você fique chateado, chute o balde, revoltado, porque isso, porque aquilo e porque aquilo outro está acontecendo. A gente revolta, por quê? Porque a gente diz: mas eu não fiz nada de errado. Por que isso agora? Para você acordar e perceber que a força não está no trabalho que tu faz, no quanto de dinheiro você consegue multiplicar em um mês, na correria, no teu corre, na força da tua juventude, no vigor da sua força física, na sua inteligência ou na sua expertise. A força, o poder está na presença de Deus que você carrega. E o rei se apavorou e disse: rapaz, se esse homem morrer, o que vai ser de nós? Se o profeta morre, o que acontece? Posso te falar uma coisa nessa manhã? Não perca a presença de Deus na sua vida. Às vezes eu fico bem triste. Não que vir à igreja garanta alguma coisa, mas eu acredito que vir à igreja é o primeiro caminho, é o primeiro passo para a gente aprender, para a gente estar em comunhão e se encher da presença de Deus. Eu fico triste quando às vezes eu vejo as pessoas que às vezes não dá valor a isso. Nós aqui temos reunião uma vez, uma mísera vez na semana.
se não era para todos os domingos a igreja estar com todos os membros? E eu sempre falo, se vir todos os membros, irmão, lota todas as cadeiras. Vir todos os membros da igreja, lota as cadeiras, vai ficar a gente de pé. A gente sabe que tem umas e outras que não vêm porque não querem, que estão trabalhando, que têm os seus compromissos. Mas isso de 100% que não está vindo, 10% que tem os seus compromissos, que acabam trabalhando, alguma coisa assim. Mas o resto é por opção. Ah, não, está muito úmido. Não, acho que vai chover. Uma senhora, há muitos anos atrás, disse, não, pastor, quando chove eu não venho na igreja. Falei, qual é o problema? Lá onde é que a senhora mora? Não, pastor, tenho medo que dê um vendaval e tal, e voa as telhas. Falei, e aí se voar as telhas, daí a senhora vai pular na hora, para cima do telhado e consertar as telhas? Não. Falei, então, o que muda? Não, porque pode molhar, então eu já fico lá, qualquer coisa, se cair a telha desse lado, eu arrasto. Aí eu falei para ela assim, tem um livro na Bíblia de um homem, que quando aconteceu umas coisas feias na vida dele, ele falou uma frase que todo mundo conhece na Bíblia, que ele diz assim, ó, o que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, ele tinha certeza, ele tinha fé que coisas ruins iam acontecer com ele. Falei, minha querida, então fique em casa, porque é certo que as suas telhas vão voar. Credo, pastor, tá amarrado. Não, mas vai. Ó, a fé da senhora. A senhora já, quando começa a chover, a senhora já fica assim, onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Eu fico imaginando ela com um baldinho, sabe? Sabe que nem a gente viu os seriados do Chaves que gotejava na casa da dona Florinda e eles vinham com um baldinho? Acho que a irmã fica assim, onde é que vai? Onde é que vai? Eu falei, a senhora tem que vencer esse trauma. Isso há muitos anos atrás, e não sei como é que tá, mas até enquanto eu estava lá, chovia. Ela não ia na igreja. Às vezes era um dia assim, ó, cinzento. E se chover, vai ser aquela garoa aqui, sabe? Não ia. Um culto na semana. É a presença de Deus que nos dá proteção. É a presença de Deus que nos levanta. É a presença de Deus que nos impede de avançar num irmãozinho. Sim ou não? É a presença de Deus. Que mesmo quando a gente acaba pecando, falhando, é a presença de Deus que diz assim, ei, você viu o que você fez? E a gente se envergonha. A gente se sente sujo. E a gente vai aos pés de Cristo, a gente pede perdão e a gente se santifica naquele momento. Mas sem a presença de Deus, a gente continua fazendo e está tudo certo. Vai tocando a vida no automático. Quem está comigo aqui? Amém? A nossa segurança está na presença de Deus na nossa vida. Ponto 3. Deus sempre entrega uma direção antes da vitória. Eliseu manda, pega o arco, pegue as flechas, abre a janela e atira. Ó o rei lá, ó. Eu ia vir com arco e flecha hoje, só que ninguém tinha. Da outra vez de pá. É para nunca mais você esquecer as mensagens de Deus no altar. Tava louco para conseguir um arco e flecha, mas se a minha filha fosse menino, deveria eu conseguir nos brinquedos achar um arco e flecha, mas ela só tinha polizinho, né? Não dá daí. Grave isso sempre. Deus entrega uma direção antes da... Amém? Ele manda pegar o arco, a flecha e tal, e depois ele manda declarar. É a flecha da vitória do Senhor. A gente tem que observar a ordem. Como assim, pastor? Primeiro vem a palavra. Depois Deus manda ele ir para a batalha. Amém? Primeiro vem aí depois Deus fala assim, aí quando for para a batalha, Deus vai dar livramento contra os sírios. Mas naquele momento, ele estava recebendo a instrução.
Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas querem lutar antes de ouvir Deus falar. A ânsia de querer resolver o problema faz com que ela venha atravessar a ordem das coisas espiritual. Quem está comigo aqui? Posso te dar um grande princípio? A vitória não começa no campo de batalha. A vitória não começa no campo de batalha. Onde é que ela começa, pastor? Ela começa quando Deus libera uma direção para nós. Por que a gente vem no culto? Além de adorar, glorificar, se encher do Espírito de Deus, a gente vem para buscar uma direção de Deus, uma palavra. Não é o que a gente fala na hora da palavra? A gente diz, agora nós vamos para a melhor? Ou para a parte principal do culto? É a parte da palavra. Amém. A nossa vitória começa quando Deus libera uma direção. Então, antes de você correr para a batalha, corre em Deus e busque uma direção. Ponto 4. As mãos de Deus estavam sobre as mãos. A Bíblia diz que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei. Amém? Eu fico imaginando essa imagem, como eu queria ter um arco e flecha agora. Para encenar isso. Que o rei falou, pega o arco, pegue flechas, e o rei pegou. E ele diz, põe a mão no arco, põe a mão na flecha, ele pegou. E aí o profeta vai e coloca as mãos, não está escrito isso, igreja? Você não leu comigo isso? Eu leio aqui rapidinho, aqui, ó. Olha o que diz assim, ó, versículo 16. Então disse ao rei de Israel, põe tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos. Amém. Como é que estava o profeta? Como é que estava o profeta? Doente. Acamado. Mas eu imagino o profeta levantando. E o rei com a mão ali. E vem o profeta e coloca as suas mãos sobre as mãos inseguras daquele rei. Pegou aqui? Nós somos inseguros. E nós precisamos que Deus venha colocar a sua mão sobre as nossas mãos inseguras. E nos dá a direção e toda a instrução. Amém? Sabe o que aquilo ali significava? Significava Deus dizendo assim, você vai lutar, mas quem vai dirigir esta batalha vai ser eu. Amém? Tenta imaginar o rei todo pomposo, com a sua coroa, com o seu manto, que se destacava, e um homem adoentado, pálido, fraco, trêmulo, ele vem e coloca as suas mãos sobre o rei. E o rei ali, apontando, e vem aquelas mãos do profeta, e diz, é assim, ó, é lá, é no Oriente. Aleluia. Uma coisa não anula a outra, você vai lutar. Amém? Mas é Deus que vai dirigir essa batalha. Mas você vai lutar. Você para de frescura. Você vai lutar. Não é aquela história assim, tá, já que pegou, faz tu. A mão dele estava sobre a mão do rei. Quem está comigo aqui? Uma pequena aplicação aqui.
Tem gente que já sai lutando, irmão Paulo, bem louco. Não, se tem que resolver, vamos resolver de uma vez. Já viu gente assim? Eu sei que Alvorada não tem, mas para Porto Alegre tem bastante. Irmão, não basta trabalhar. A gente precisa que Deus coloque as suas mãos sobre as nossas mãos. Nós precisamos que Deus coloque as suas mãos sobre os nossos negócios. Nós precisamos que Deus coloque as suas mãos sobre a nossa família. Nós precisamos que Deus coloque as suas mãos sobre o nosso ministério. Nós precisamos que Deus coloque as suas mãos sobre as nossas decisões. E diz, agora é por aqui. Mas Senhor, eu queria... Quem está comigo aqui? Que hoje Deus venha colocar as suas mãos sobre a sua vida. Ponto 5. O maior inimigo de Joás não era a Síria, era a falta... 5. O maior... Olha as frechas, quanto tem ali? Lembra que ele só deu? E o profeta disse, 5 ou 6. Mas a falta de densidade fez ele lançar quantas? Eliseu falou para ele, fere a terra. Lembra disso? Versículo 18, lê comigo aí, 18. Você não vai esquecer essa história. Disse mais, tome as flechas, e tomou-as. Então, disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu a terra 3 vezes. Tá, e aí diz o que depois? 3 vezes e que nos leva a entender que tinha muitas outras flechas. E ele cessou. O profeta fica bravo com ele. Não está escrito aí no 19? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O profeta se indigna com ele. E por que o profeta se indigna? Porque naquele momento Deus não estava testando força. Naquele momento Deus estava testando e revelando expectativa. Amém? 3 golpes demonstram um coração satisfeito com uma vitória parcial. Eu coloquei nessa semana no meu status que o nosso Deus, que quando começa uma obra, Ele faz ela completa. Eu coloquei o louvor do Fernandinho que diz, aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Vai esse louvor aí? Tigão. Ou seja, porque a obra vai ser maior e será completa. E sabe o que me chama a atenção? É que existem muitas pessoas que nem o rei de Israel, o Jeoás. Pessoas que oram 3 vezes e param. Pessoas que jejum por uma semana e param. Pessoas que congregam por alguns meses e param. Que vêm 2, 3 domingos seguidos. Você pode pedir música no Fantástico? E param. Pessoas que começam projetos e desanimam.
Pessoas que querem milagres completos, mas têm uma perseverança incompleta. Tem como? Eliseu falou 5 ou 6 vezes deveria ferir. Isso demonstra que o que Deus tinha preparado era muito maior. Quem está comigo aqui? Aí o profeta disse: por que tu feriu só 3 vezes? Ele diz: somente 3 vezes ferirás os sírios. Eu pergunto para a igreja: foi Deus que limitou aquela vitória? Responde para o pastor. Foi Deus que limitou só 3. É uma coisa que esse pastor aqui fica muito bravo. Eu fico bravo com o crente numerólogo. O crente adora um númerozinho. Eu fiz um propósito de 7 semanas. De 3 domingos. Jejum de 12 horas. Coloca o número e para. Coloca o número e para. E ela fica limitando as coisas. Quantas semanas a gente tem de campanha aqui? 7 domingos? Não. Nós vamos. É Deus mandar parar. Nós começamos, acho que foi em março, né? Foi março? Abril? Eu não lembro. Foi no mês da Páscoa. Não sei se Páscoa foi abril ou foi março. Acho que foi março, né? Já nem lembro mais. Eu lembro quando eu comecei o propósito, muitas pessoas falaram: pastor, são quantos domingos? Quantos Deus mandar. Eu lembro que, acho que foi ano retrasado, ou ano passado, agora não lembro, que eu estava dando óleo. Me perguntaram: quantas semanas o senhor vai dar óleo na igreja? Enquanto Deus mandar. Quando Deus mandar parar, parou. E aí quando começa a se tornar uma coisa religiosa, a gente para. Quando a gente vê que a pessoa já está, que nem Jeoás ali, jogou 3 flechas. A gente já está meses aqui, tem gente que nunca mais fez pedido de oração. Mas você quer que a sua família se converta. Você não consegue perseverar em pedido de oração. A intensidade foi de 3, 4 domingos. Não, pastor, mas é o que está ali, Deus já sabe. Deus sabia também que o rei de Israel queria vencer por completo os sírios. Mas venceu só 3 vezes. Na 4ª eles perderam. E a gente está lendo, a gente viu que na 4ª eles perderam a batalha. E está escrito como Deus rolou lá pelo profeta Eliseu. E Eliseu já estava até morto quando eles foram vencidos pelos sírios. Mas se o rei, se bendito o rei tivesse esvaziado a aljava, teria a vitória completa. Deus não limita a vitória. Somos nós que limitamos. Quem está comigo aqui? O maior inimigo nosso, às vezes, não é a doença, a incredulidade do nosso parente, não é o problema financeiro, é a falta de perseverança em nós. A gente começa e abandona, a gente começa e desiste, a gente começa e cansa, a gente começa e se enjoa, a gente começa e fica depois cheio de dúvidas. Quem está comigo aqui? Eu te digo que essa pode ser a maior tragédia espiritual. Qual é a maior tragédia espiritual? A maior tragédia espiritual não é perder. A maior tragédia espiritual é viver abaixo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quer que eu fale de novo? A maior tragédia espiritual não é perder. A maior tragédia espiritual é viver abaixo daquilo que Deus preparou para nos dar.
E por que está vivendo abaixo? Porque uma vitória incompleta já é o suficiente para muitas pessoas. Quem está comigo aqui? Conclusão. Não, tem o 6, desculpa. O pastor já pulou bem longe aqui. 6, qual é o 6? A quantidade de golpes. Amém? Eliseu respondeu 5? 5 ou 6 vezes. Amém? Quanto você está golpeando? Foi só 3 flechadas que ele deu. Posso te dizer uma coisa nessa manhã? Na tua aljava tem muitas flechas. E algumas se chamam família. Quantas flechadas você está dando? Outras é saúde. Quantas flechadas você está dando? Outra é o nome do neto, da neta. Quantas flechadas você está dando? Outra é o seu ministério. Quantas flechadas você está dando? 3 vezes só? Tem muita flecha nessa aljava. Quantas você está flechando? A minha Bíblia diz em Mateus assim, ó. Aquele que bate, amém? Quem já foi bater na porta de uma pessoa que dorme, que é um dorminhoca? Alguém já bateu na porta de alguém que dorme? Mas, sim, fulano não adianta nem botar despertador, que não acorda, tem um sono pesado. Quem já? Você bate. E a pessoa não acorda. E você sabe que essa pessoa é dorminhoca. Você vai embora? Não, você vai. Ô, fulano! E o fulano dorme e você vai. É hoje que a gente derruba toda a água aqui. Não satisfeito? Amém? Já fez isso já? Se ainda tem um portão ainda, você mira numa janela. É bom aquelas que as folhas são de metal. Pega uma pedra. Ô fulano! De tanto insistir, você acorda ele e 3 vizinhos. Porque você continuou? Porque aquele que bate, sem desistir, perseverando, a porta se abre. E aquele que vai jogando flecha, vai flechando, até que você vai acertar o alvo. Só que tem gente que só flecha 2 vezes. Não, pastor, eu fiz uma campanha de 7 semanas, o fulano está cada vez pior. E paramos por aí? Tem mais flecha aí que eu sei. Sou o maior inimigo. Não são os Círios. Como diz aqui, a quantidade de golpes determina o tamanho da minha vitória. Então, irmão, vai golpeando. Amém? Agora sim, vamos para a conclusão. Conclusão. Pouco tempo depois, narra-se a história que Eliseu morre, mas a sua última mensagem permanece viva. Não era sobre flechas, era sobre não desistir cedo demais. Amém? Hoje Deus está colocando flechas
nas tuas mãos. E a pergunta é: quantas vezes você está disposto a bater contra a terra elas? Ou você vai parar na terceira oração? No terceiro culto? Ou vamos continuar até ver a obra completa? Irmãos, há promessas que ainda não se cumpriram, eu sei disso, na tua vida e na minha. E não é porque Deus mudou de ideia, mas é porque às vezes nós paramos de lutar antes da hora. E sempre que aquela de que eu cansei, pastor, entreguei na mão de Deus, é tanta luta, eu não sei se é a vontade de Deus. E a pessoa vai desistindo. Só que hoje Deus está dizendo assim, pegue novamente as flechas. E Ele está dizendo, volte a orar. Volte a sonhar. Volte a servir. Volte a crer. Porque a vitória pertence aos que perseveram. Amém. Aos que perseveram. Quem pegou a mensagem aqui? Eu vou parar por aqui.